Com a palavra, a palestrante Wilza Claire Pinheiro. Vamos lá, né? Conversar rapidinho aqui sobre a autópsia psicológica. A mesa pode ficar, não sei, a organização mantém a mesa ou desfaz? Como fica mais confortável para vocês? Vocês que sabem. Ah, pronto, tranquilo. Alguém aqui já ouviu falar em autópsia psicológica? Oh, que legal, fico feliz. Na maioria dos eventos que geralmente eu tenho passado, né, são poucas pessoas que já ouviram, que conhecem a autópsia psicológica. Enfim, então vou apresentar aqui de forma breve para vocês conhecerem um pouco sobre a autópsia psicológica, partindo de alguns casos. Por exemplo, é muito comum nos depararmos com situações como estas, tipo, menino de 6 anos cai, né, do 4º andar de um prédio em Alagoas. Isso aqui foi um dos casos lá em Maceió. E o pai acusa a madrasta. Nesse outro caso aqui, suspeita de envenenar a família é achada morta dentro da prisão. Nós vamos perceber que, muitas vezes, em casos de mortes duvidosas, existe uma grande questão por trás, né? O que é que pode ter levado, de repente, aquela pessoa ali àquele óbito? Será que, naquele primeiro caso, realmente foi a madrasta, né, que influenciou e que, de repente, possa ter empurrado essa criança? Será que foi um homicídio? Será que, de repente, não seria essa figura paterna que, no momento ali de alteração, de repente, né, agiu de uma violência maior com a criança e aí, de repente, a criança chegou a se acidentar? Então, a gente vai perceber que, muitas vezes, aquilo que parece tão óbvio, como, por exemplo, esse outro caso, né, da pessoa detenta lá que foi encontrada morta na cela, parecendo ser um suicídio, nem sempre a gente vai se deparar ali com um suicídio, né? E aí, quando eu pergunto se é possível a gente construir um perfil psicológico após um óbito, como assim, né? Como é que a gente vai criar um perfil psicológico de uma pessoa que já faleceu? Sim, é possível através do recurso e do instrumento da autópsia psicológica, que é justamente essa avaliação retrospectiva que nós fazemos, onde nós levantamos a personalidade daquela pessoa que faleceu, onde nós vamos avaliar e analisar como era o comportamento desta pessoa, como era, né, essa pessoa no seu cotidiano, nas suas relações, como é que eram essas características no dia a dia. E, a partir daí, desse perfil, a gente entender, por exemplo, se foi um suicídio, se foi um homicídio, se o que aconteceu pode ter sido um acidente. Por exemplo, milhares de casos que nós nos deparamos hoje de óbitos por acidente automobilístico. Será que foi apenas um acidente ou não foi uma morte intencional? Milhares de casos que a gente recebe aí o dado de que aquela pessoa faleceu por afogamento. Será que foi afogamento mesmo ou foi autoprovocado? Foi algo intencional? Então, a autópsia psicológica ela vai nos ajudar a identificar possíveis fatores que possam estar relacionados ali àquele óbito. E aí a gente vai reconstruir não só a trajetória, não só vamos reconstruir aqueles momentos finais da pessoa, mas nós vamos também contribuir para investigações criminais e forenses. Quem são os profissionais que podem utilizar? Não são apenas profissionais da psicologia. Nós podemos ter psiquiatras, assistentes sociais, profissionais, por exemplo, da saúde mental, que tenham ali, né, uma qualificação e que venham a se especializar para que possam atuar com a autópsia psicológica. Quando a gente pensa na metodologia, como é que nós vamos geralmente aplicar a autópsia psicológica? Vamos em busca de pessoas que conviviam com aquele indivíduo que faleceu. Então, pode ser familiares, pode ser amigos, pode ser colegas de trabalho. O ideal é que, no mínimo, você aplique com 2 pessoas, no mínimo 2 pessoas, para que a gente possa fazer esse levantamento, tanto de dados a partir de terceiros, como nós também fazemos análise dos documentos. Então, o que foi que a perícia identificou ali naquele caso? Então, a gente vai em busca também desses documentos. Por exemplo, se alguém que tinha um histórico de tratamento, que tratamento era esse? Vamos tentar buscar essas informações. E aí a gente vai perceber que nós também conseguimos ter toda uma avaliação das circunstâncias que possam estar relacionadas ali ao falecimento do sujeito. E aí, reconstruindo o comportamento, aspectos sociais, aspectos psicológicos, a gente consegue aí favorecer principalmente para esses casos em que nós temos aí
as investigações, né, de causas indeterminadas, né, de causas que ainda não se compreende muito bem o que levou ali aquele sujeito a determinado óbito. E a gente favorece também como uma evidência, né? Então, no campo jurídico, a autópsia psicológica hoje, a partir do momento que os juristas, que os profissionais tomam conhecimento, eles solicitam mais. E à medida que a gente começa também a contribuir no campo jurídico forense, a gente consegue dar mais visibilidade a esse trabalho que é tão importante. Quando eu falo se é possível compreender, por exemplo, casos de suicídio ou casos de homicídio seguido de suicídio, a gente vai perceber que existem características comportamentais que são diferentes. Uma coisa é quando eu falo, por exemplo, de pessoas que tiraram a própria vida, e outra coisa são pessoas que, antes de tirar a própria vida, praticam um homicídio. E eu imagino que muitos de vocês já se depararam, né, com casos como esse aqui. Por exemplo, o pai mata o filho e depois se mata. Inclusive, esse ano teve um caso que teve toda uma repercussão nacional, que eu imagino que muitos de vocês, né, ouviram falar. Então, consequentemente, a gente vai ter aí uma classificação mais precisa a partir de registros que a gente considera que sejam mais fidedignos. Nós conseguimos também favorecer para a tipificação criminal, quando muitas vezes ocorre ali uma evidência de que houve, por exemplo, um homicídio, né, de que pode não ter sido aparentemente ali um suicídio ou um acidente. E nós, muitas vezes, também identificamos outras questões, como, por exemplo, muitas vezes a presença de transtornos mentais que até então, anteriormente, não tinha sido identificado. Quando a gente pensa no aspecto epidemiológico, então, a autópsia psicológica favorece muito para a coleta de dados. A gente vai perceber que hoje a maioria das práticas com autópsia psicológica tem sido em estudos, tem sido em pesquisas que são desenvolvidas para que a gente consiga ter mapeamento, para que a gente possa pensar em estratégias de prevenção, para que a gente possa também construir políticas públicas. Então, a prática da autópsia psicológica em estudos para levantamento de dados em determinados territórios é um instrumento que hoje tem sido cada vez mais utilizado. E aí, óbvio, né, sempre é bom lembrar que quando a gente fala sobre comportamento suicida, nós falamos sobre uma dimensão que pode envolver pensamentos que se tornam muitas vezes mais frequentes, mais intensos, que pode levar a um planejamento, que é quando o sujeito, por exemplo, arquiteta o que fazer, de que forma fazer, o método que vai utilizar. Alguns entregam objetos que são significativos para pessoas que são significativas, outros deixam uma carta de despedida, enfim. E a tentativa, que é quando nós temos aí a ação, né? Quando o sujeito intencionalmente, então lembrar sempre do princípio da intencionalidade, que é o que vai determinar e caracterizar o comportamento suicida, né? Intencionalidade, se houve planejamento ou não, que método foi esse que foi utilizado, que na maioria das vezes é aquele método que está de mais fácil acesso. Na maioria dos dados, a gente vai perceber que a maioria das tentativas de suicídio ocorre por intoxicações. Intoxicações por substâncias que geralmente nós temos em casa, que são os medicamentos, ou, às vezes, produtos, né, que nós utilizamos aí, produtos tóxicos. Enfim, o suicídio é quando nós temos o óbito, né? Quando a gente caracteriza ali o óbito pelo ato do indivíduo ter tirado a própria vida. Eu sempre gosto dessa imagem porque eu acho que ela traduz de uma forma didática e muito simples, né, o que nós entendemos enquanto fatores proximais e fatores distais. Eu sempre coloco, né, que o comportamento suicida ele é complexo, multifatorial, e que a gente sempre vai identificar que, ao longo da história de vida do sujeito, houveram várias situações que foram ocorrendo. E aí o que acontece? Quando temos uma última situação que faz aquele balde transbordar, é o que muitos profissionais, às vezes, quando estão nos serviços, diante de alguém que tentou contra a vida, vão buscar identificar o que foi que aconteceu, né? Muitos perguntam o que houve. E quando muitos perguntam o que houve, por exemplo, porque eu queria colocar um piercing e minha mãe não deixou. Nossa, né? Aí, às vezes, os profissionais dizem, esses adolescentes de hoje em dia não têm mais cabeça, né? Esses adolescentes de hoje em dia, por uma besteira, já querem tentar tirar a vida. Como assim? Sendo que muitos não enxergam que aquilo que ele acha que foi o único fator foi só apenas aquele último pingo que fez o balde transbordar, que é o que eu chamo de ponto de tensão, que na literatura vocês vão encontrar a palavra gatilho, que inclusive a gente precisa ter todo um cuidado, né? Porque na própria literatura a gente se depara, por exemplo, com a palavra gatilho, que se remete a um método, e se a gente está falando em prevenção do suicídio, vamos mudar as palavras, vamos entender aí, né, uma linguagem que seja mais, digamos, mais acessível, né, e que a gente consiga realmente, desde as palavras, utilizar as estratégias de prevenção. Então, eu substituo a palavra gatilho pela palavra ponto de tensão.
Então, aquela pessoa vivencia um ponto de tensão maior que fez o balde transbordar. Mas e antes? Quais foram os fatores próximos? Dias anteriores, semanas anteriores, muitas vezes anos anteriores. E os fatores lá atrás distais. Muitas vezes a gente pode encontrar algo na infância, como, por exemplo, abuso sexual. É algo que muitas vezes a gente se depara com uma vivência que o sujeito já carrega lá desde a infância e que aquilo que aconteceu na infância como fator mais distante também, naquele momento, está influenciando na vida adulta. E aí, quando eu trago, é possível compreendermos aí casos de feminicídio, de desaparecimento, de afogamento, de acidente de trânsito, podemos identificar violência doméstica. Então, através da autópsia psicológica, nós podemos trazer aqui uma série de elementos que até então estavam invisibilizados. Então, não é só a gente ter o dado lá do óbito. A gente precisa compreender o que estava por trás desse óbito. E quando eu penso no público envolvido, como a gente estava agora aqui na mesa discutindo, existem as especificidades. Uma coisa é se eu falo, por exemplo, uma criança que praticou o suicídio, um exemplo. Outra coisa é se eu falo de um adolescente, de um idoso, se eu penso em população negra, quilombola, indígena, LGBTQIAPN+, pessoas com deficiência, porque, como a gente comentou aqui na mesa, são as interseccionalidades, e cada uma dessas camadas falam muito. Então, a autópsia psicológica é um instrumento que, sim, nós hoje ainda temos aí limitações, temos muitos desafios que precisam ser superados, mas que a gente vê que a prática dela, com certeza, já traz muitas evidências. Não só para a gente elucidar mortes, não só para a gente ter mais bases científicas que ajudam também nas estratégias de prevenção, mas também contribui para a saúde pública, para a construção de políticas públicas e, sim, nós precisamos divulgar mais, falar mais e colocar mais em prática a autópsia psicológica. Então, gente, quem tiver interesse, eu sou autora de alguns livros, inclusive a autópsia psicológica é esse último livro que eu publiquei agora no ano passado. Então, tem ali alguns à disposição ainda para venda. E me coloco aqui à disposição, através dos meus contatos, para a gente poder trocar figurinhas. Quem, de repente, tiver interesse aí em fazer alguma pesquisa, fazer algum trabalho com autópsia psicológica, faz contato comigo, que se eu puder contribuir aí junto com vocês, vamos estar caminhando juntos. E aqui eu deixo o contato também da ONG Cavida, que é essa instituição que nós temos lá em Maceió, que há 14 anos nós estamos aí desenvolvendo várias estratégias de prevenção e pós-venção do suicídio, através dos atendimentos, campanhas, eventos, cursos de capacitação, enfim. Temos aí muita coisa produzida que hoje já é uma referência nacional. Então, deixo aqui os contatos e agradeço por esse momento. Até mais.